professora, caro professor. Nessa videoaula a gente vai falar sobre Morte e Vida Severina e Outros Poemas, livro do poeta João Cabral de Melo Neto. Essa videoaula está dividida em 5 partes. Contribuição para a formação leitora do estudante. Proposta de atividades 1. Proposta de atividades 2. Aprofundamento. E indicação de obras e referências complementares. A gente vai aqui embarcar numa trajetória e num percurso muito bonito do grande mestre João Cabral por Pernambuco, que é o seu estado de nascimento e é onde a maior parte dessas histórias que a gente vai acompanhar nesse livro acontece. Por um lado, esse livro ele quebra barreiras do ponto de vista literário. O Morte e Vida Severina ele é ao mesmo tempo poesia e auto teatral. Tem uma forma de jogar com a tradição, algumas torções autorais que o João Cabral faz, que são muito interessantes e muito originais da maneira como o João Cabral faz a sua poesia, né? Nesse momento, esse importante poeta está constituindo a sua poética e a sua maneira de fazer poesia. Por outro lado, também ele trata aí de questões sociais muito em voga no momento e muito importantes, como, por exemplo, a migração, a moradia, o trabalho formal e informal, e mesmo a morte e a vida, questões universais. Esse é um clássico da literatura brasileira que não cessa de se mostrar contemporâneo. As questões que ali estão, apesar de terem sido escritas há mais de 50 anos, são ainda urgentes. As discussões que ali estão pertencem ao mundo de hoje também. O material ele está dividido em pré-leitura, ou seja, o que você precisa fazer antes da leitura, leitura e pós-leitura. Na parte de pré-leitura, nessa atividade, o que se prevê é que tente se falar sobre como surgiu, qual foi o contexto histórico, cultural, artístico no qual surgiu essa obra, seja da literatura nacional, seja do contexto social na qual a obra foi concebida. Pode ser uma aula expositiva do professor, mas pode também ser uma apresentação elaborada pelos alunos a partir de pesquisas sobre essas questões. Vamos falar agora da parte da leitura. Porque Morte e Vida Severina é um poema curto, um auto curto, que pode ser lido em sala, sugere-se que ele seja lido integralmente em sala. Nós dividimos aqui esse livro em partes, né? Esse auto em partes, para facilitar a leitura. Leitura em voz alta do primeiro monólogo e do primeiro diálogo. O primeiro monólogo, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai, é um monólogo bastante icônico, bastante conhecido. Em seguida da leitura desse primeiro monólogo e desse primeiro diálogo, vamos para a leitura do poema, em seu desenvolvimento. Os estudantes vão perceber uma série de repetições, tanto no plano estético quanto no plano temático, tanto na estrutura, na forma, quanto no conteúdo. E é fundamental que o professor se atente a essas repetições e vá tratando desses temas que aparecem com muita importância e também desses aspectos formais que aparecem várias vezes. Após todos os alunos terem terminado de ler o livro inteiro, tem-se um momento muito importante para retomar as discussões, tanto que foram feitas durante a leitura, quanto aquelas discussões iniciais de levantamento de hipóteses que ocorreram antes da leitura. É um momento bom para sistematizar os aprendizados e reafirmar as hipóteses corretas ou que não estão corretas. Na pré-leitura, uma boa oportunidade que nós temos para trabalhar com outras disciplinas é uma aula de apresentação do contexto histórico-artístico.
Os professores de História e Geografia, por exemplo, podem entrar com seu conhecimento de área para falar sobre o contexto de produção dessa obra. Durante a leitura, existem uma série de atividades interessantes que se pode fazer em parceria com outras áreas. Por exemplo, uma construção de um mapa poético de Pernambuco. Durante a leitura de vários dos poemas desse livro, você tem uma série de referências geográficas, hidrográficas, culturais, sociais do estado de Pernambuco. Dá para perceber que o João Cabral, em vários poemas, faz um mapa desse estado, que vai do interior à cidade do Recife. Tanto a hidrografia, o rio Capibaribe especificamente, quanto a composição geográfica e os biomas pernambucanos afetam a construção poética de João Cabral. A proposta aqui é que os alunos construam um mapa de Pernambuco a partir das referências desse poeta. E podem ser referências tanto reais, da geografia do lugar, da biologia do lugar também, quanto também de aspectos sentimentais e poéticos dessa obra. Um dos grandes temas da terceira geração modernista, que é essa a qual o João Cabral faz parte, é a migração. Principalmente a migração desses sujeitos retirantes, que saem muitas vezes da sua terra natal, empurrados pela seca e em busca de melhores condições de trabalho, apesar de ser a sua terra e sua terra natal querida. Nesse contexto, é possível, junto com os professores de história, por exemplo, construir um trabalho tratando ou da migração nordestina na década de 50, que é a época em que João Cabral escreve o poema, ou dos movimentos migratórios do Brasil hoje. E ao tratar dessas temáticas, aqui a gente sugere algumas possibilidades de produção. Grupos de alunos podem fazer, por exemplo, apresentações para toda a turma sobre essas questões que eles vão pesquisar e que aparecem no poema. Ou os alunos podem planejar e produzir obras artísticas que respondam à pergunta: quem são os migrantes hoje? E, por fim, é também possível fazer um artigo de opinião sobre essa questão. O debate sobre a migração, ele é riquíssimo. E ele pode, de fato, gerar excelentes produções e discussões. João Cabral tem uma estética muito rigorosa em termos formais. Só que esse rigor estético não está a favor da repetição de uma fórmula poética tradicional, mas da concepção, da criação de uma poética própria. E de onde vem esse rigor semântico sobre o qual eu estou falando? Na escolha do uso das classes gramaticais. A gente tem uma presença em João Cabral em peso dos substantivos. Os adjetivos, eles ficam em segundo plano. Trata-se de uma poesia substantiva. A escolha, por exemplo, pelas imagens, pela concretude das palavras, faz com que a poesia de João Cabral seja pétrea. Não é à toa que essa imagem da pedra aparece em muitos momentos da sua obra. Podemos ver também essa rigidez do ponto de vista da métrica. No material do professor, vocês podem observar sugestões de como trabalhar essas questões com os estudantes. No manual do professor, vocês vão ver que existem as indicações de filmes e outros materiais artísticos para consultar para uma apreciação mais aprofundada da obra. Você vai encontrar lá animações, por exemplo, álbuns musicais, como a trilha sonora de Morte e Vida Severina, feita pelo Chico Buarque, filmes, como uma adaptação de Morte e Vida Severina, dirigida pelo Zé Lito Viana em 1977, e outros materiais interessantes.